e você pensa: "Puxa vida, essa pessoa não faz nada, está desempregada", saiba que você pode montar um estúdio de depilação dentro da sua própria casa, que é isso que eu ensinei mais de 19.000 alunas minhas a montar num espaço de 12 metros quadrados, para você dividir o seu quarto com uma cortina, uma maca. Já é possível e muitas alunas minhas ainda hoje atendem dentro das suas próprias casas. Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Que legal! Quem está aqui? Vamos ver. Albetiza, Rosa, Rosângela, Giane. Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Me conta aqui. Como que é o nome de vocês e de que cidade, estado vocês estão? Eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que que deste jeito que você está depilando, você está fazendo você perder cliente? Por que será? Vamos pensar. Como que você aplica a cera? Lembra que a gente estava conversando sobre isso lá no grupo? Pois é. Você aplica a favor do pelo e tira contra? Ou você passa contra o nascimento e tira a favor? Vamos entender? E se eu falar para você que a vida inteira que você passou a favor e tirou contra, você estava fazendo uma epilação errada? Exatamente isso que eu trouxe para vocês hoje. Incrível isso, totalmente o oposto de tudo que a gente já viu. Eu também fiquei passada quando eu descobri isso. E através de comprovações científicas que este método já é muito bem utilizado há muitos anos nos Estados Unidos, na Europa. Então eu trouxe comprovações desses países que já usam a técnica invertida para trazer para vocês o resultado, gente. E eu não sei quem foi, né, o abençoado, o alecrim dourado, né, que falou que tinha que passar a favor e tirar contra, e assim nós fomos fazendo a vida inteira. Então vamos entender, professora, como assim? Como é que vai passar contra e tirar a favor? Vai quebrar o pelo? Pelo contrário. Então, antes da gente começar, eu quero dar sejam muito bem-vindos a essa live da Prova de Bolsa 2026. Sim, depois dessa live, que vai ter vários spoilers do que vai cair na prova, eu vou colocar o link da prova lá no grupo da Prova de Bolsa para vocês fazerem ainda hoje. E nesta aula, essa aula vai ser um verdadeiro virar de chave. E quando essa chave virar, por exemplo, você tiver algum insight, puxa vida, não acredito, é isso que eu precisava fazer para aquilo, é isso que eu precisava fazer para ter sucesso com as minhas clientes. Quando vier esse insight durante a live, eu quero que você escreva aqui nos comentários, chave virada. Coloca aqui no comentário quando eu falar alguma coisa, isso a chave virá. Então, se você chegou até aqui, até esta live hoje, eu já sei uma coisinha sobre você. Você não está satisfeita em ser só mais uma no mercado. Não tô certa? Não é verdade isso? Babi, boa noite, minha linda. Seja muito bem-vinda, Babi, minha querida. Pois é. E antes da gente dar entrada em todas as respostas que vocês colocaram lá no grupo, eu vou explicar o porquê que eu falei que estava errada, qual resposta vocês acertaram. Eu vou falar só um pouquinho quem sou eu. Para quem não me conhece, está chegando aqui nessa live, né, de paraquedas. Eu sou dermaticista formada pela Faculdade Ibeco, com especialização em cosméticos. Sou formuladora de cosméticos e epilatórios e fui eu quem criou todas as fórmulas e pastas epilatórias a convite da Sugar Depil. Eu comecei com 23 anos, eu comecei a dar aula no Senac com 23 aninhos. Eu fui para a rede Jacques Janine, para quem não conhece, é uma rede de classe A, o qual eu atendi a mulher e as filhas do Silvio Santos, né, para vocês verem, né, o nível, né, do local onde eu trabalhei. E ao longo de 30 anos, eu venho revolucionando o mundo da epilação.
e levando para o Brasil uma nova era da epilação mais segura, mais terapêutica, mais consciente e mais suave e muito menos dolorosa e principalmente menos dolorosa. Eu sou palestrante, youtuber e autora de 4 livros e tudo isso para contar para o mundo inteiro que, sim, existe uma forma muito mais eficiente e menos dolorosa de ficarmos lisinhas e sem pelos por muito mais tempo. Aqui é o meu canal do YouTube. Lembra, gente, que vocês viam muitos vídeos meus? A gente tinha mais de 890 vídeos do primeiro canal do YouTube, com 241 mil inscritos. Até coloquei aqui embaixo, professora Adriana. Infelizmente, esse canal que trazia tanta oportunidade para tantas pessoas que se formaram através do meu canal do YouTube, esse canal foi simplesmente hackeado e faz 1 ano que está na mão da justiça. Eu não consegui reaver ainda o meu canal, para vocês verem que coisa triste. Um canal que abençoou tantas pessoas por mais de 10 anos. Eu perdi muita coisa, vocês perderam muita coisa e muitas pessoas, né, perderam a oportunidade de aprender epilação através do meu canal. Então eu peço gentilmente para vocês clicarem no canal e se inscrever nesse novo canal que eu abri. Dá um like nessa live também, que é muito importante. E compartilha com todas as pessoas depois dessa live que você assistir, para pessoas que você pensa, puxa vida, essa pessoa não tem nada, está desempregada. Saiba que você pode montar um estúdio de depilação dentro da sua própria casa, que é isso que eu ensinei mais de 19 mil alunas minhas a montar num espaço de 12 metros quadrados, para você dividir o seu quarto com uma cortina, uma maca. Já é possível e muitas alunas minhas ainda hoje atendem dentro das suas próprias casas para poder ter uma vida, né, uma maior qualidade de vida, uma educação melhor para os seus filhos e poder trabalhar junto. Então saiba que sim, é possível você ganhar e faturar muito dentro da sua própria casa. E eu sempre falo isso. Mantenha os custos fixos baixos da sua vida, do seu estúdio de epilação. E como fazer isso? Não precisando alugar um local, né? Não precisa. Dá para você fazer isso dentro da sua própria casa. E como eu disse, milhares de alunas ainda trabalham desta mesma forma, dentro de casa. Então, saiba que é possível você faturar muito com epilação. Há 10 anos atrás, eu vendia um curso que chamava Monte Seu Negócio de Estética e Epilação na sua própria casa e ganhe R$ 300 por dia. Isso, minhas alunas falavam, puxa, professora, achei que era marketing total, achei que era mentira total. Não, hoje várias delas me mandam depoimentos dizendo que elas ganham mais e muito mais do que isso por dia na própria casa de vocês. Então, sim, é possível ganhar muito dinheiro com epilação, mas não é só você sendo mais uma. A cada esquina tem um salão. Mas, se você trouxer um diferencial de técnicas comprovadas, com quase zero dor, produtos que diminuem a quantidade de pelo numa primeira sessão, sim, você vai se tornar uma referência na sua cidade e sim, você vai conseguir ganhar R$ 300 por dia. Só colar em mim, você passa na prova. Eu vim mostrar aqui para vocês também que eu tenho 4 livros publicados, né, como esse de design de sobrancelha, o próprio livro de como montar um estúdio de depilação e chegar ao topo, né, com estética e depilação. Eu tenho um livro no qual eu conto toda a minha jornada como epiloterapeuta, como dermaticista. Ele chama Manual Secreto de uma Depiladora de Sucesso. E eu tenho também um guia completo para uma depiladora inesquecível, o qual ensina vocês a preencher uma ficha de avaliação correta e, através das respostas da ficha de avaliação, o que você pode oferecer a mais de tratamentos para essa cliente. Esse guia te ensina tudo isso. Ensina você a começar do zero o seu negócio.
é esse primeiro livro que eu indico você a iniciar se você quer começar, né, na epilação. E eu sou responsável pelo primeiro curso técnico à distância, 100% online EAD, reconhecido pelo MEC. Então eu sou responsável, criadora do primeiro curso técnico para epilação EAD. Técnico, só existia o curso do Senac e nós somos o primeiro curso EAD à distância, né, a ser reconhecido pelo MEC, voltado à especialização de epiladoras, e é um curso que nomeia instrutores em depilação. Então, o epiloterapeuta te habilita a você poder dar aulas de epilação. Sim, então, esse é o epiloterapeuta. Vamos lá. Esse aqui é o certificado que vocês ganham, ele tem frente e verso, né? Ele tem o reconhecimento do MEC atrás, todo o histórico do curso e a carga horária. E por que eu criei, então, professora, o epiloterapeuta? A minha agenda, ela tinha em média 10 clientes por dia. Eu fazia terapias com todas elas. A gente não faz terapia com todos os nossos clientes sem ser psicóloga? E daí, o que aconteceu comigo, gente? Eu ficava, a Babi também aconteceu com ela, com muitas alunas minhas que já têm agenda lotada, aconteceu com elas antes delas fazerem o epiloterapeuta. E o que é? Uma sobrecarga de emoção que você pega de todas as suas clientes energeticamente, e por a gente ficar com o ouvido ativo, escutando os problemas das clientes, a gente somatiza todos os problemas das clientes e chega no fim do dia a gente se sente esgotada. E essa sobrecarga dia a dia, né, dos problemas das clientes fez eu ficar com uma doença que me deixou tetraplégica. E quando eu me recuperei com a graça divina do Senhor, que foi um primeiro milagre que houve na minha vida, que essa cura, que hoje eu ando, essa doença não era para eu voltar a andar, e o primeiro milagre na minha vida foi eu voltar a andar. Estou aqui, linda e loira, hoje aqui, falando com vocês, e é por isso que eu fui para o mundo online, porque eu fiquei tetraplégica e eu não conseguia mais trabalhar. Então foi assim que eu entrei no mundo online, e eu tenho 10 anos já, né, no mundo online. E eu, por causa, né, dessa esgotamento, eu precisei falar, pensar, né, numa forma de não acontecer isso com mais ninguém. Então, por causa dessa sobrecarga de emoções, de energia, né, de 10, 15 clientes por dia, fez o meu corpo, né, o meu espírito adoecer. E eu falei para Deus, Pai, que forma que eu faço para me proteger e ensinar para minhas alunas como elas devem se proteger, para elas não acontecerem mais com ninguém o que aconteceu comigo. E foi aí que o epiloterapeuta foi criado. Deus falou no meu ouvido para eu criar um curso chamado epiloterapeuta, por isso que é epiladora com terapeuta, o nome é epiloterapeuta, para ensinar vocês como vocês se protegerem do mundo espiritual, né? E da sobrecarga de emoções, como você faz para se blindar. E como você faz para conseguir usar as armas, né, que você possa realmente ajudar a sua cliente, não só escutar, mas de fato ajudar ela nesse monte de problemas que elas vêm para a gente. Então através do epiloterapeuta, eu ensino vocês a fazer isso, terapias, e fazer com que a gente realmente transforme o nosso cliente de corpo, mente e espírito. E é isso que é o epiloterapeuta. E todas as clientes que passaram a ter tratamentos terapêuticos de diversas formas. Então, a cliente vinha até a meu estúdio e eu tratava uma determinada cliente com aromaterapia, com óleos essenciais.
Com todas as clientes eu usava a musicoterapia. Algumas clientes eu usava o reiki, outras clientes eu usava a oração. Em todas as clientes eu passei a usar LED terapia, fitoterapia. E sabe o que aconteceu quando eu passei a utilizar todos esses tipos de terapias? Eu descobri a fórmula da beleza, a fórmula de como fazer um atendimento completo e cativar e fidelizar qualquer ser humano que deitasse na minha maca. E é essa fórmula do passo a passo que eu passei, que eu passo dentro do técnico em epiloterapeuta. Nenhuma cliente que nos procura vem só para depilar. Nenhuma. Toda pessoa, cliente, ser humano, tem uma dor, um problema. E quando a gente cuida do interior desse cliente, mesmo sem saber do problema, a gente fideliza. Porque ele vê em você uma marca. E é essa marca que eu selo todas as epiloterapeutas, a marca de Jesus Cristo na nossa vida. Então, no epiloterapeuta, eu ensino espiritualidade, porque se a gente não tiver cheia do espírito, a gente não tem nada o que de bom passar para outro ser humano. Então, nós sim precisamos nos encher do espírito para poder realmente servir o outro. Ser esteticista, ser epiladora, ser uma designer de sobrancelha é sobre servir. E para a gente servir, a gente tem que fazer com qualidade, porque tudo Jesus falou, faça e faça bem feito, faça de bom grado. Então você não pode ser uma depiladora mais ou menos, uma esteticista mais ou menos, ou meia boca, né, como dizem. Não, você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem, para quando você tiver mais, você fazer melhor ainda. Mas dê para o seu cliente todo o seu amor, entrega no seu trabalho. E essa é a marca que eu faço questão de pregar em todas as minhas epiloterapeutas. Sem isso, você não vai ter sucesso, minha amiga. Então, o que uma epiloterapeuta faz agora? A epilação do método MET. O que é o método MET? É o método Adriana Teixeira, né? É o método que eu criei durante 30 anos de profissão. É uma epilação, a epiloterapeuta faz uma epilação terapêutica com uso de aromaterapia, com óleos essenciais. A epiloterapeuta faz musicoterapia, que é a cura através dos hertz. Existem músicas que vibram em certas frequências, que é a frequência divina, a frequência de Deus, e essa frequência sonora, ela cura o nosso cliente sem ele perceber. E ele fala: "Meu Deus, eu venho aqui, eu me sinto tão bem". Só de você ligar uma frequência de música exata para o nosso cliente, paciente nesse momento. A epiloterapeuta faz reiki, ela trabalha e aprende espiritualidade, que é a cura através do toque e dos pensamentos. A epiloterapeuta faz LED terapia, que são aparelhos estéticos para tratamentos. Foi bem, tá ligado aqui? Agora foi, liga. Do outro lado. Agora ficou vermelho. Esse aqui, ele é um aparelho. Ah lá, ligou. Ele é um aparelho que eu pedi eu trouxe através da China esse aparelho, então vocês conseguem adquiri-lo se você for epiloterapeuta, esteticista, você pode, senão você não pode, daí teria que fazer o curso de estética ou de epiloterapeuta, porque esse aparelho é um aparelho que faz ultrassom, LED terapia, ele faz infravermelho, ele faz massagem vibratória, ele faz íon, que é a limpeza que você faz profunda e remove a oleosidade para você conseguir depilar com mais facilidade uma face, por exemplo. E
Este aparelho aqui, ele faz milhares de coisas que vocês nem podem imaginar. O que é capaz de fazer uma LED terapia, por exemplo, numa luz azul clara, você fazer um fechamento do poro, uma vasoconstrição no poro, para evitar possíveis intercorrências, possíveis micro-organismos que caiam dentro do poro, infectando e causando foliculite. Então, tem muitas coisas que esse aparelho faz. Então, vocês aprendem a LED terapia, né? No curso. Vocês aprendem tratamento de acne, foliculite, clareamento, manchas, rejuvenescimento, né? Então, o meu piloterapeuta faz isso. Todos esses tratamentos em cabine junto com epilação. Então, vocês aprendem a fazer depilação junto com clareamento, depilação junto com tratamento de foliculite, epilação junto com rejuvenescimento, epilação junto com terapias, com massagens, tudo isso com produtos dermocosméticos, que são os produtos que eu uso da Sugar The Pill, que são produtos multifuncionais. Então, por exemplo, um produto aqui como esse, né, que é um dermocosmético, você consegue fazer limpeza de pele, tratamento de foliculite, Vaigel, tratamento de rejuvenescimento, tratamento de acne, né? Por causa de um sabonete que tem multifuncionalidades e você usa ele na pré-depilação. Errado usar cosmético na pré-depilação. Errado usar um pré-depilatório como um cosmético. Porque o cosmético, ele não tem o poder de permear. Ele só limpa e perfuma a superfície. E uma pele pré-depilada tem que estar muito bem limpa, porque se a pele não estiver bem limpa, os micro-organismos que estão perambulando vai permear dentro do buraco e vai causar foliculite futura, porque você não limpou a pele corretamente. Olha isso, quanta coisa. Então, uma epiloterapeuta também faz massagens terapêuticas, com massagem lift instantânea, terapia das pedras quentes, massagem esfoliante relaxante e a novidade deste ano, que a epiloterapeuta vai poder fazer limpeza de pele, sim, com e sem extração, que é 2 métodos que eu ensino a fazer limpeza de pele sem extração. O que mais? A epiloterapeuta também faz o uso consciente de epilatórios com o método Sugar. O que é o método Sugar, professora? O método Sugar é um método feito com pasta epilatória no lugar de cera depilatória. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração aqui, tá dando para ver, da pasta para vocês, da diferença, né? O que é pasta, né? Depilatória. Então, eu vou pegar aqui, a pasta tá dura, tá vendo, ó? Ela tá fria, totalmente fria, tá? Eu vou pegar essa pasta, vou abrir aqui ela. Abre aqui para mim, por favor. Eu vou pegar essa pasta de dentro do pote fria. Então, para você que está iniciando, o melhor método para você iniciar seria com a pasta, porque ela não tem nenhum risco de causar queimadura. Olha isto. Tá vendo isso, ó? Você pega ela do pote. Nesta temperatura aqui, você já faz o sugar. Então, tá vendo aqui? Aqui tá com quantos graus agora? Verifica, tá vendo? Esse ponto dela é o ponto correto, ela não pode estar caindo da espátula. Você vai aplicar a pasta, enfim, contra o nascimento, ó. Ela vai esquentando no próprio corpo da cliente, ó. Você vai passando devagarinho. Você pode usar ela aquecida, tá? Mas eu tô mostrando a oportunidade que você tem também de fazer com ela gelada, né? Não deu tempo de aquecer, você faz com ela gelada. Espalhou, ela aquece no corpo da própria cliente e eu removo ela contra o nascimento, né? Essa própria pasta aqui, a gente continua a utilizar em outra parte. Por isso que a pele tem que estar devidamente higienizada. Então, eu continuo, eu não uso mais nada, eu só vou utilizando essa pasta. Então, ela é muito mega ultra econômica. E assim a gente faz a epilação. Você consegue usar também a pasta na técnica invertida, passando contra e tirando com TNT. Então, para você que é fã de ser hidrossolúvel,
saiba que você também pode tirar ela com o TNT. Você vai passar a mesma quantidade que você passa vai ter que aquecer para fazer no método hidrossolúvel mesmo, né? E daí você segue o barco depilando da mesma forma, passando contra e tirando a favor. Tá bem. Segura aqui para mim. Aqui para mim. Fecha aqui pra mim. Então, meus amores, a epiloterapeuta faz o uso de epilatórios com o método Sugar, que eu vou falar para vocês qual que é a diferença. E a epiloterapeuta também usa anestésicos. Esse anestésico aqui, ele foi feito com blends de ativos naturais que causam analgesia. Então, você vai lavar a pele com o Sugar Spume, vai aplicar uma quantidade bem pequenininha, ó, para essa quantidade aqui, para um buço, ele espalha muito bem. Você vai espalhar na região, não vai tirar, espera secar. Secou, você vai aplicar a dolomita normal e vai depilar. Não remove, pode ser usado com qualquer tipo de cera, embora a pasta, quando você utiliza, ela dói menos do que cera. Então, daí, se você utilizar o pré-depilatório adequado, que vai limpar a pele adequadamente para peneirar melhor ainda o anestésico. Se você utilizar a pasta e fizer todos esses passos a passos, usando a pasta que não adere à pele, você consegue uma diminuição de até 99% de menos dor. Certo? Então, não é uma mágica, não é um marketing, não. Existe ciência por baixo de todo o fundamento zero dor. E também você utiliza este aparelho para você fazer a permeação melhor do Tranquil Skin. Precisa do aparelho para fazer permeação? Não, ele vai anestesiar da mesma forma. Mas o aparelho vai fazer com que dure muito mais tempo a analgesia. Então, para uma virilha, é melhor utilizar o aparelho, mas não precisa usar o aparelho, né, para penetrá-lo. Entenderam? Maravilha! Então, a epiloterapeuta também usa os aparelhos estéticos que eu mostrei aqui, a LED terapia, usa massagens, faz massagens vibratórias, e uma epiloterapeuta também se torna habilitada a formar alunas com o método MET, com o método Sugar. E é o único curso que capacita instrutores em epilação. Então, é o único curso realmente que capacita quem quer dar aula em epilação se tornar habilitada. Gente, então vamos lá. Eu tenho mais de 19 mil alunas formadas e já somos mais de 100 epiloterapeutas formadas. Eu já tenho mais de 50 cases de sucesso de epiloterapeutas, porque o epiloterapeuta é o 4º ano, é a turma 4 agora que a gente está formando, então ele tem apenas 4 anos, ele é novinho. Então a gente tem mais de 50 cases de epiloterapeutas que faturam entre 4 a 18 mil reais por mês. É verdade. Muitas alunas minhas, uma aluna minha, não vou falar o nome, elas não gostam de mostrar o quanto elas faturam, né, e nem deve, né, mas elas contam para mim e vem agradecer, e fala que não consegue nem acreditar que ela conseguiu faturar em dezembro 11 mil reais, né? A outra menina falou que em dezembro chegou em 18 mil reais. Então, gente, isso é totalmente possível, porque a epiloterapeuta, ela realmente encanta e ela consegue cobrar muito mais caro, porque por causa do monte de tratamento que ela oferece junto, ela tem justificativa para poder cobrar mais caro, ela acaba com toda a concorrência, embora a concorrência tenta imitar, né, o que a gente faz, não consegue. É só dentro aqui da classe que a gente consegue realmente, de fato, entender. Tem pessoas aí que já imitou o epiloterapia e já inventou uma epilação... não, epilação aromatizadora, sei lá. Alguma coisa assim. Então, meus amores, é esta fórmula do sucesso que eu vou ensinar dentro do técnico para vocês. Que sim, por a gente ter mais de 50 cases de sucesso, nós podemos fazer desse tipo de trabalho nosso até uma franquia, que é isso que a gente tem, que a Sugar oferece. São as sugaristas.
que atendem exatamente fazendo tudo que eu ensino. E por causa desses cases de sucesso. Então, gente, a concorrência por preço vai cair por terra. Por quê? Quando você atende como uma epiloterapeuta, a concorrência até tenta te copiar, mas não te alcança. E com os tratamentos feitos junto com a epilação, como clareamento junto com a epilação, tratamento de acne junto com a epilação facial, um rejuvenescimento depois de uma epilação facial, a epiloterapeuta consegue cobrar tranquilamente, em vez de 60 numa virilha, ela passa a cobrar 120. Uma face que ela depilava, uma face completa, né? Cobrava 40, ela passa a cobrar 130, porque ela faz um tratamento de clareamento junto, um tratamento de rejuvenescimento junto com a epilação. Então não tira só o pelo. Depois você finaliza com essa máscara aqui, que é o Cica Light Sugar, né? Que você aplica, ele é super econômico, ó. É uma máscara que clareia, que cicatriza a acne, que faz tratamento de foliculite. Então, em vez de você estar cheio de foliculite, em vez de você não fazer nada com aquela foliculite, você cobra a máscara, finalizando com o Cica Light Sugar, cobra R$30 a mais, vende ainda esse produto, por isso que ele é desse tamaninho, vende o produto para cliente e você consegue faturar de uma simples virilha, né? Você consegue faturar 130, 150 por causa dessa finalização com o Cica Light Sugar, vamos supor. E, gente, com 30 anos de profissão, o maior problema da epilação hoje, que eu vejo hoje em dia, não é a técnica de vocês. É falta de critério, análise e cuidado com a pele. Gente, antes de entender de pelos, que a maioria de vocês não sabiam nem o que era anágena, catágena, telógena, mas antes da gente entender a fase do pelo, entender de qualquer outra coisa, a gente tem que entender de derme, epiderme, hipoderme, a gente tem que entender de pele, gente. A cera que vocês utilizam adere à pele, arregaça a pele. E se vocês não entenderem de pele, não tem como vocês serem boas epiladoras. Vocês entenderam por que o MEC, ele reconheceu o curso de epiloterapeuta como um técnico? Porque ele viu a necessidade das depiladoras fazerem uma nova formação, porque o que ensinam, e eu posso atestar porque eu dei aula no Senac, o que ensinam para vocês é vago, raso e insuficiente. Não dá, gente. Vocês não entendem nada de pele, a gente não pode, por isso que eu vim pro MEC falar da necessidade. O epiloterapeuta vai se tornar uma graduação, um tecnólogo, então aproveitem agora que você pode entrar no técnico a partir da 4ª série do ensino básico, do ensino fundamental. No futuro vai ser tecnólogo. Então, gente, se vocês não entenderem de pele, vocês não sabem como resolver uma intercorrência. E se eu disser para você que qualquer intercorrência, seja mancha, foliculite, pelo engravado, pseudofoliculite, se previne quase que 100% na escolha do método e o tipo de cera ou pasta que você vai usar naquele determinado tipo de pele e determinado tipo de pelo. E como saber que tipo de pele é aquela se vocês não entendem nada de pele? Se eu falar para vocês que dentro do epiloterapeuta a gente descobriu a fórmula de como fazer uma depilação passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e tem sucesso 100% em todas as depilações, porque entende a princípio de fototipos de pele. Deve estar um monte de gente aí falando cri, cri, cri. Eu não entendo de pele? Eu vou lá entender o que é fototipo de pele? E se eu te disser que através do fototipo de pele que você escolhe o método que você vai usar na sua cliente, se é lipossolúvel, se é hidrossolúvel, se é pasta. Daí vem gente sem entender de pele, de ativos. Hoje a gente tem profissionais totalmente inseguras, porque tem medo de entrar no mercado, porque não entende, e a insegurança é real. Ela é real.
Porque os cursos de hoje em dia, nenhum curso, gente, nenhum curso que tem hoje em dia no mercado, nem online, nenhum ensina o que eu ensino. Porque eu tenho 30 anos de prática e de ciência, né? Eu tô desenvolvendo uma tese baseada no método Sugar, e eu vou futuramente me tornar doutora e cientista, ainda por cima de tão fundo. Ninguém, nem no Brasil, nem no exterior, foi tão longe a fundo. É minha paixão e minha vocação. E é por isso que muita gente fala, ai, novidadeira, isso é bobagem. Por quê, gente? Porque sofre por ignorância. Ignorância é não saber. Entende? Então, as clientes não voltam de vocês porque você oferece o que tem mais do mesmo no mercado. Você não tem nenhum tipo de diferencial. Agora a gente vai falar sobre a pergunta 1, que eu coloquei lá no grupo. Em qual fase do pelo a epilação é mais eficiente? E a resposta é na fase anágena. Por quê? Porque o folículo piloso está atrelado à raiz. E quando você tira a raiz atrelada ao folículo piloso, você tira o pelo pela sua integridade e assim você consegue fazer com que essa epilação demore muito mais tempo para nascer. Então, precisa ser na fase anágena. No curso de epiloterapeuta, eu ensino exatamente qual que é o tempo que você deve esperar para a próxima depilação para você pegar na fase anágena e você conseguir fazer uma epilação, sim, com resultado de laser. Vocês não reclamam tanto, perdem cliente para o laser? Faça o método que eu ensino, que é o método MET, junto com as pastas. Fazendo na fase anágena, você vai conseguir um efeito laser. Desde que você passe contra e tire a favor usando a pasta. Porque só a pasta consegue tirar a favor do pelo. Se você usar uma cera Rolon, passar contra e tirar a favor, você vai quebrar o pelo. Se você pegar uma cera lipossolúvel, uma cera quente normal, uma cera elástica, que seja, qualquer tipo de cera quente, do método espanhol, se você passar contra e tirar a favor, você vai quebrar. Por quê? Porque a cera seca rápido demais. Ela tem que ser nessa forma de pasta que eu mostrei para vocês aqui, para conseguir pegar o pelo no contra sem quebrar, tirando a favor. Entendem? Então, outra pergunta que eu fiz lá no grupo. Para uma pessoa com fototipo 4, 5 e 6, qual método depilatório é mais indicado para prevenir uma futura mancha pós-inflamatória? A pasta grega. Por quê? Porque a pasta grega não adere à pele. Todas as ceras do mercado, inclusive a cera hidrossolúvel, ela adere muito na pele. Aderindo à pele, corre o risco de causar uma lesão cutânea, também chamada erroneamente de lesão por atrito, e faz com que cause uma lesão cutânea, causando uma mancha pós-inflamatória. Porque na hora que fez o chupão, que vocês também conhecem como chupão, como eu falava, fez o chupão, não tratou, vai causar uma mancha pós-inflamatória. Então, existe uma coisa super simples que eu ensino, eu dou para vocês por apenas R$19,90, 2 PDFs de vocês, para vocês poderem mandar para sua cliente na pré-epilação e na pós-epilação, para você conseguir prevenir qualquer tipo de intercorrência, inclusive uma mancha pós-inflamatória, que diz, se você ficar assim, ó, no dia seguinte, que é como eu vou mostrar aqui nessa foto aqui, ó, eu tenho aqui, a gente já vai, é tudo que eu tô falando agora, gente, para vocês, além de tá enriquecendo, né, o conhecimento de vocês, vai servir para vocês na hora da prova. Então não pisquem, tá? Que eu tô dando vários spoilers. Aqui, ó, do lado esquerdo, uma mancha pós-inflamatória. Ficou vermelho, anormal. Não usou o produto correto que eu mostro nessa ficha, você manda para cliente, para ela chamar você caso fique assim. Se você entrar no momento correto, você previne 100% dessa mancha. Mas tem que saber o que fazer e o que usar. Desculpa, gente. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, a mancha pós-inflamatória, a gente consegue prevenir usando
a pasta grega no método Sugar, porque ele é o único método, é a única pasta, a única cera, digamos assim, que não adere à pele. A lesão cutânea, apelidada de lesão por atrito, pode ser evitada totalmente ao usar qualquer método. Qual método e qual cera? A lesão cutânea, apelidada também de lesão por atrito, pode ser 100% evitada totalmente ao usar qual método ou qual cera? A pasta grega, certo? Porque a pasta não adere à pele. Qualquer outro tipo de cera adere à pele. E todos os tipos de intercorrência, a maioria de intercorrência que vocês sofrem é por causa da cera grudar na pele. Ela não deveria. E é por isso que a pasta foi criada. Outra pergunta. Responda um ou dois. O certo é aplicar a pasta a favor do nascimento e tirar contra? Ou dois, aplicar a pasta contra o nascimento e tirar a favor? Então a resposta correta é dois. Passar contra e tirar a favor, para você não quebrar os pelos. Quando você tira a favor, você está indo na anatomia natural do pelo. O pelo não é assim? Então, se você tirar assim, a pessoa sente menos dor e o pelo não quebra, sai com mais raiz. E você tirando a favor, como você tira com mais raiz, você consegue fazer com que a depilação se torne mais duradoura, mais de 40 dias, e faz com que os pelos afinem numa primeira sessão. A outra pergunta que eu fiz, em que momento isso acontece? E o que indicar para isso não acontecer, ou se acontecer, o que indicar? Então, isto aqui é pelo encravado. Isso ocorre no 7º ou no 8º dia após a epilação. E para evitar isso, vocês têm que utilizar esfoliante, indicar a sua cliente usar esfoliante. Qualquer esfoliante? Não. Ele tem que ser um esfoliante para pessoas que depilam e epilam, porque a maioria dos esfoliantes eles têm pouco grânulos e mais hidratante. Não, a gente precisa de grânulos para remover essa capa córnea que está por cima, uma capa espessa. Se ele não tiver uma quantidade ideal de grânulos, não vai resolver. E se você usar esse aqui, da Sugar Depil, ele foi feito para pessoas que depilam, você vende isso aqui a rodo lá no seu estúdio, por R$ 28 você vende para o seu cliente, porque ele é um dermocosmético, ele tem dolomita que clareia, ele faz um rejuvenescimento para utilizar no momento, né, oportuno, ele faz o tratamento de clareamento, ele faz vários tipos de tratamento, então ele é um esfoliante dermocosmético. Então você tem que usar esse tipo de esfoliante. Usou esse esfoliante no 8º dia da epilação, porque você já recomenda, já manda o PDF. Esse PDF, para quem quiser, ele tá R$19,90, é só me chamar no grupo e pedir, e daí eu passo para vocês o PDF, tá bom? Ele está explicando em que momento que a cliente tem que usar o esfoliante na casa dela para evitar isso aqui. Então, você manda no dia seguinte que ela veio epilar, você manda esse PDF e ela vai saber exatamente o que fazer, a forma correta, né? Então, isso aqui a gente evita pedindo para cliente esfoliar no 8º dia, 2 vezes por semana depois da epilação e, é claro, começar a hidratar todos os dias. Mas, se ela esfoliar só com esse esfoliante, ela nem precisa hidratar, na verdade, gente. Porque o que faz com que o pelo encrave é a excesso de queratinização que é produzido por causa de uma oxidação, por causa de um nível de oxidação que causa após a epilação, com muitos radicais livres, porque a epilação é uma agressão, é uma injúria, o organismo ele entende como isso. E se você se a pessoa não hidratar e não esfoliar, cria uma queratinização maior, deixando a pele mais grossa e o pelo encrave por esse motivo. Então, é obrigatório fazer a esfoliação. Pergunta 6. Os óleos essenciais de lavanda e melaleuca tea tree, eles são permitidos para gestante? Sim, eles são permitidos pela gestante saudável, né? Se não tiver uma gestante com risco de tiver uma diabetes, se tiver uma hipertensão agregada, né? Se tiver várias outras coisas agregadas, se a gestante for saudável, ela pode usar já no primeiro dia da gestação. Não precisa usar no 3º mês, como colocaram lá no grupo. Pode ser utilizado. E saibam vocês, e abaixei, amor, saibam vocês
E a gestante também pode depilar desde o primeiro mês, desde que esteja saudável. Caiu por terra esse negócio de poder depilar depois do terceiro mês. Isso é tudo mentira. Eu fiz uma entrevista com uma ginecologista, foi falado isso muito bem na live. Então, meus amores, estas são as respostas que eu tinha para dar para vocês a respeito das perguntas lá da prova de bolsa. E aqui está uma comprovação científica do método da pasta grega, que é o método MET, que eu ensino dentro do Hipnoterapeuta, que é um estudo científico trazido lá dos Estados Unidos, o qual ele mostra que os métodos de depilação utilizados na primeira coluna, no segunda coluna ele mostra quanto cada tipo de método depilatório traumatiza os folículos, quanto mais trauma, mais risco de foliculite, né? O risco de fato de foliculite e os ingredientes utilizados e a temperatura. Então, o método de depilação com a pasta grega, o trauma aos folículos é muito baixo, o risco de foliculite é baixo, os ingredientes são 100% naturais e a temperatura, como vocês viram, é fria, é ambiente, então o risco de uma queimadura é muito, né, inexistente. Então, o método pasta grega, ele foi o 100% aqui aceito nesse estudo como o método mais indicado para qualquer tipo de pele, né? Aqui está as fontes acadêmicas e clínicas dos Estados Unidos que eu trouxe do texto, né, do dermatologista Arden Jones, o outro dermatologista, a doutora Leslie Bauman, que desenvolveu, né, um livro baseado nos 16 tipos de pele, o qual ele fala que o único método que ele indica fora o laser é o método sugaring, que eles usam nos Estados Unidos. Outros artigos científicos aqui publicados em várias revistas, aqui são mais redução do diâmetro capilar. Quando eu falo para vocês que a pasta e o método MET, ele consegue reduzir os pelos numa primeira sessão, que eu vou mostrar fotos aqui. E aqui o estudo foi feito no hair follicle trauma, né, o verdadeiro trauma do folículo piloso, o qual ele mostra nesse artigo por que o método Sugar ele consegue reduzir o diâmetro capilar, coisa que nenhum outro método consegue ou consegue depois de 30 anos, né? O efeito da repetição. O efeito da repetição do método Sugar, a pessoa fazendo todo mês do jeito certinho, como eu ensino dentro do hipnoterapeuta, ele consegue, através desse efeito de repetição, fazer com que ele tenha o mesmo efeito do laser. Aqui está a comprovação científica do sugar versus folículo pelo encravado e efeito repetição para evitar pelo encravado, foliculite, etc. Então aqui, vou deixar aqui para vocês os slides, para vocês verem de novo várias vezes, para vocês conseguirem, né, junto comigo, desbravar essa técnica como a melhor. E mais uma vez eu, quebrando paradigmas, estou lançando a cera, né, pedi, né, fiz junto com a Sugar a pasta, porque não existia no Brasil. Tinha Pandes, que não teve sucesso aqui no Brasil, então foi embora. Então nós somos a única pasta grega do Brasil, com preço excelente para você, epiladora. Então, mais uma vez, eu quebrando paradigma, eu que trouxe a primeira cera hidrossolúvel para o Brasil, eu que desenvolvi a formulação, ela chamava Magic Wax, Magic Gold Magic, Magic Wax, uma coisa assim. Então, há 10 anos atrás eu trouxe, há 10 ou não mais, 20 anos atrás eu trouxe a primeira cera hidrossolúvel. Daí eu desenvolvi para uma outra empresa a cera com dióxido de titânio, que são as ceras do método espanhol. Também desenvolvi a cera elástica e agora, quebrando novamente paradigmas, eu estou trazendo a pasta. Porque eu vou em busca de coisas cada vez melhores. Eu não aceito um não como resposta. Eu sempre vou atrás de algo para poder melhorar ainda mais. Então, guardem esta frase na cabeça de vocês. Todas essas fotos que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês, pode ser comum, mas não é normal. Então, entenda, excessiva pode ser comum, mas não é normal.
Foliculite pode ser comum, mas não é normal. Pelo encravado pode ser comum, mas não é normal. Lesão cutânea pode ser comum, mas não é normal. Então é buscando esse normal e juntas nós vamos mudar a história da epilação como sinônimo de dor, inclusive, e realmente entrar na nova era da epilação que eu há 10 anos, 10 não, 5 anos atrás eu criei o primeiro congresso internacional da nova era da epilação e agora aí o pessoal está usando esse termo, né, de nova era, porque realmente o epiloterapeuta é a nova era. As tendências de 2026, o que as mulheres, as clientes de vocês estão buscando na internet a respeito de epilação? Elas estão buscando depilação sem dor, elas estão buscando como acabar com pelos encravados, isso o método Sugar oferece, ou o epiloterapeuta oferece. Sugar e os benefícios do Sugar. Depilação durável, então a hora que ela procura depilação durável, ela cai numa sugarista ou ela cai numa pessoa, uma epiladora que faça o método Sugar, né? Elas estão procurando cera quente versus Sugar para saber qual é a diferença e qual é melhor. E a Sugar é a única que tem comprovação de ser melhor do que a cera quente. E elas estão buscando também Sugar versus Laser. Quando ela se depara que o Sugar tem o mesmo benefícios do laser, pelo preço do laser ser super caro, ela acaba preferindo o Sugar, quem faz a depilação Sugar. Então, vamos colocar aqui para vocês, vamos fazer uma pergunta. O técnico de epiloterapeuta, para quem é? Ele é para quem quer atender com mais segurança ou com segurança? Quer se diferenciar, quer parar de competir por preço, quer aceitar a estudar e aplicar, porque não adianta você entrar no epiloterapeuta e fazer e continuar usando o mesmo método que você usa, o mesmo produto, mesmas ceras, que não vai ter resultado. Então, não é para você esse curso. Quem quer ser instrutor em epilação ou quem quer se tornar referência, né? Não é, o epiloterapeuta não é para quem quer só mais um certificado, não é para você. Quer ter atalhos para conseguir coisa mais fácil, para conseguir o sucesso mais fácil, não é para você. Não quer mudar a forma de atender, não é para você. Então, o epiloterapeuta não é para quem quer continuar a usar qualquer tipo de cera, porque não é qualquer tipo de pele ou pelo que pode ser usado qualquer tipo de cera. E para você que quer continuar sem entender de pele. Então, para você também não serve esse curso de epiloterapeuta. Então, aqui estão alguns antes e depois de alunas minhas já formadas, epiloterapeutas. Fotos. Do lado direito é a pós-epilação imediata, feito com o método Sugar. Você vê que não tem vermelhidão nenhuma. Então, isso que vocês estão vendo do lado esquerdo, tudo vermelho, tudo machucado, aí lesão cutânea, isso é uma lesão cutânea, essa vermelhidão. Se não cuidar, se torna uma mancha pós-inflamatória. Então, isso aqui não pode ser comum, mas não é normal. O normal é ficar dessa forma como ficou a epilação da Lídia, de Rosa Saron, de Saron. É uma epiloterapeuta maravilhosa. Aqui, isso pode ser comum, né? Essa vermelhidão que é causado em muitas clientes após a epilação de Rolon, por exemplo. Isso é uma reação histamínica muito séria. Quanto maior a reação histamínica, quanto mais a cera gruda na pele, mais reação histamínica causa e maior risco de intercorrência, como foliculite, por exemplo. Então, isso aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo pode ser comum, mas não é normal. Aqui está o pós-imediato de uma epilação feita com a pasta grega na técnica invertida da minha epiloterapeuta também, Alda. Aqui, do lado esquerdo, que vocês estão vendo esse monte de foliculite depois de fazer um pelo grosso, como vocês estão vendo aí, por exemplo, um tipo de pelo nessa foto do meio, um pelo grosso. Se eu fizer a epilação perna inteira com rolon, vai ficar dessa forma, porque você quebrou todos os pelos. E daí isso aqui para vocês podem ser comum, mas não é normal. O normal é, olha o pós-epilação após 40 dias. Você chegar bem pertinho aqui, você vai ver os pelos bem fininhos. Isso é 40 dias de uma epilação feita pela Lucivana, uma minha epiloterapeuta formada também, que faz o método MET, da pasta grega.
Isso aqui é 40 dias após a primeira sessão de epilação com a pasta. Isso aqui vocês não têm resultado com nenhum outro método. Nenhum outro tipo. Aqui, essa quantidade de pelos encravados que vocês estão vendo do lado esquerdo pode ser comum, mas não é normal. O normal é você ter uma virilha lisinha assim e após 40 dias você conseguir essa diminuição de pelo absurda que essa cliente teve na feito com a pasta grega. Isso aqui também foi enviado para mim pela epiloterapeuta também. Como que era o nome dela, da lindinha lá, que é sugarista também? A Ervânia. A Ervânia que mandou essa foto. Isso aqui do lado esquerdo, manchas pós-depilatórias, né, que não foi cuidada, pode ser comum, mas não é normal. O normal é você fazer uma epilação masculina com o método super, com a pasta grega, e no pós-epilação imediato você ter uma maxila branca sem vermelhidão nenhuma. Isso tem que ser normal. A vermelhidãozinha não é normal. Normal é isso que vocês estão vendo do lado direito. Entendem a diferença? Aqui tá uma mancha pós-inflamatória que não foi cuidada e que pode ser normal para vocês verem dia a dia. Mas o normal é ficar dessa forma. Isso aqui é uma outra epilação de axila feita pela Lucivana, epiloterapeuta também. Ela fez a epilação e o pós-imediato foi essa axila transparente que nem parece que depilou. Então é isso que vocês aprendem no terapeuta. Só depila e nem parece que depilou. Isso é uma lesão cutânea. Para vocês pode ser comum, mas não deve ser comum. Isso aqui que é normal. Aqui é uma depilação de buço feito numa pele sensível, clara, fototipo 2. E o antes e depois de uma epilação de buço feito com a pasta grega. E esse é o resultado maravilhoso, que é nada de vermelhidão. Isso aqui, muita gente fazendo a epilação de sobrancelha com aquela fitinha, uma cera lipossolúvel, numa pele fina, causa uma lesão cutânea absurda. Então, absurdamente cuidado, não façam epilação facial com cera lipossolúvel, ainda mais aquelas ceras peroladas, que é um rolon. As ceras é um rolon, entende? Por isso que não pode ser usado na face, ela só mudou de nome. Mas a fórmula dela, por eu ser formuladora e cosmetóloga, eu falo para vocês que é uma cera, uma fórmula de rolon. E daí você vai usar um rolon no rosto, o que acontece? Se a pele for fina, isso aqui, que acontece do lado esquerdo. Então isso aqui pode ser comum para vocês, mas não é normal. Normal é, depois de uma depilação completa facial, eu ensino dentro do epiloterapeuta a fazer essa epilação facial todinha do lado direito dessa pele, feito com clareamento e rejuvenescimento. Depois com uma pele fica maravilhosa, cobra R$ 140, a cliente te ama por isso, normal é ficar assim, sem nenhum tipo de marca. Isso aqui pode ser comum, que é a vermelhidão na axila, uma lesão cutânea, mas o normal é ficar do lado direito, que essa virilha foi tirada no foto da epilação da epilação logo depois, né, imediato. E a Lauren, epiloterapeuta sugarista da Praia do Rosa, que mandou essa foto maravilhosa para vocês verem que não fica nada vermelho. E é isso que o método MET faz. Não adere à pele, não causa lesão. Isso aqui também é uma cliente da Lauren, epiloterapeuta e sugarista. Isso aqui pode ser comum, né? Os pelos voltarem da mesma forma. Mas aqui tá o pós-epilação dessa virilha aqui, ó, do lado esquerdo. Depois de 32 dias, ó a quantidade que nasceu de pelo. Nem posso mostrar isso aqui, vai derrubar essa live. Deixa eu mostrar. Nossa Senhora, nem podia estar mostrando isso. Jesus. Gente, é muito pode acontecer de derrubar essa live por causa dessa virilha. Enfim, eu ter trazido virilha. Mas vamos lá, quem tá aqui vai poder, né, continuar na live. Isso aqui, gente, é uma foto feita em 6 sessões de sugar. Olha a foto aqui da primeira sessão da epilação do lado esquerdo, lá em cima. E aqui são 6 meses depois fazendo o método sugar, o afinamento que essa pessoa teve no pelo. Fazendo continuadamente, ela consegue ainda menos quantidade. Esse aqui foi uma primeira vez que eu fiz a epilação na minha nora. Ela tinha o pelo, a foto de baixo, pelo bem grosso.
vindo de Gillette. E aqui em cima, 40 dias depois, feito na técnica invertida, no método Sugar, com a pasta. 40 dias depois ela não tinha... Se você chegar, você vai ver os pelos. Mas vocês verem que praticamente muito poucos pelos nasceram. Aqui é dela também. Do lado de baixo é quando ela raspava com Gillette. E aqui, na parte de cima, que eu tirei lá fora a foto, vocês veem a quantidade de pelo minúscula que tem na primeira sessão feito com Sugar, na primeira sessão. Esse aqui é o pelo encravado que a gente conversou. E esses aqui são os ativos do Sugar Scrub. Depois vocês voltam à live para assistir aqui essa parte aqui. Aqui eu vou deixar os ativos maravilhosos. Aqui tem falando sobre o Tranquil Skin. Vou passar rapidinho. Depois você dá pause na live para você assistir novamente, para a gente não se estender muito. Aqui está mostrando quanto de lucro a mais que você começa a ter passando a aplicar o Tranquil Skin, porque você começa, fala para cliente, né? Vamos usar o anestésico tópico para você conseguir sentir menos dor na depilação. Ela fala assim, vai ficar R$20 a mais para você não sentir dor, tudo bem? Ela fala, sim, claro, né? E eu ensino no epiloterapeuta como vocês oferecerem isso na primeira vez para toda cliente falar sim. Então aqui eu vou deixar qual é o valor a mais que vocês começam a ganhar só por oferecer uma epilação com menos dor utilizando o Tranquil Skin. Então, vou passar aqui rapidamente para vocês depois pararem e assistirem qual é o lucro. Aqui é o antes e depois de uma depilação de virilha feito com o método Sugar e depois utilizado o Cicalite Sugar. Logo em seguida da depilação imediata, a gente utiliza esse produto, a gente consegue um clareamento da virilha e a gente cobra R$30 a mais. E é claro que a gente vende também isso aqui em casa. Um tratamento de manchas tem que ser usado durante 3 meses, um suplementante, para você conseguir ter um resultado duradouro. Senão fica feito Cinderela. Tá bom? Mas vocês conseguem já cobrar mais. Aqui foi uma virilha do antes e depois, usado o Light Sugar, do pós-depilação imediato. Como clareia a pele instantaneamente. É claro que ela tem que ir usando, como eu falei, mas clareia instantaneamente. E aqui está o Instagram do meu canal, do Instagram, do @belezadeaz.oficial. Peço para vocês anotarem aí ou tirar um print da tela para vocês seguirem. E aqui eu vou deixar para vocês também o @SugarDepilBrasil, que é o Instagram da Sugar Depil, desses produtos maravilhosos aí, como o Tranquil Skin, e todos esses produtos maravilhosos. Meus amores, eu quero agora falar sobre a prova de bolsa. Vamos lá, de fato, falar da explicação da prova. Por que a prova? Para você, para que serve a prova? Para saber exatamente em que ponto que eu devo iniciar o técnico. Primeiro ano eu tive que iniciar mais para frente, já ensinando para elas um monte de prática, porque elas eram muito boas já. Por exemplo, se eu vejo que a nota foi muito ruim, eu percebo que eu vou ter que iniciar um pouquinho mais do começo, explicando mais sobre fototipo de pele, lá, né? Lista de material, tudo isso, porque eu percebo que a turma está atrasada. Então, eu começo exatamente por onde vocês precisam, por isso a prova. E porque também o técnico em epiloterapeuta não é mais um cursinho online que você vai fazer. Ele é um técnico com extensão universitária, né? E é o primeiro técnico em especialização em epilação reconhecido pelo MEC. Então, sim, precisa de prova e sim, dentro do epiloterapeuta tem prova e trabalho como vídeo e você fazendo uma depilação para você concluir e receber o certificado. A prova, ela vai ser de alternativa, então serão 10 questões que você vai colocar, escolher um ou dois, né? Alternativa, não é dissertativa, não vai ter que escrever nada. Eu vou colocar lá no grupo para vocês. E para quem tirar mais de 6 e tendo a partir da 4ª série do ensino fundamental, então se você só tem até a 4ª série, você já pode fazer esse técnico, né? Se você só tem o 2º grau, também pode. Ele entra com uma extensão universitária e ele é um curso capacitatório, ou seja, tudo que você
aprende dentro do epiloterapeuta, você já pode aplicar de imediato já nas primeiras aulas. Então, é um curso que se paga. Curso técnico é diferente de graduação, porque na graduação você não aprende prática, você vai praticar depois da graduação. Curso técnico, ele é prático, direto para a prática, direto para o mercado de trabalho. Então, essa é a diferença. Beleza? E qual o valor do investimento para entrar no técnico? Vocês devem estar se perguntando. Se eu falasse para vocês que se você seguir a fórmula que eu te ensino passo a passo do que você tem que fazer para atender as suas clientes, você passaria a ganhar no mínimo 4 mil por mês? Falar para você que você vai ganhar 4 mil por mês. Basta você usar esses produtos aqui, a pasta, o Tranquilinho, e fazer a epilação dessa forma. Você ganha no mínimo 4 mil reais por mês, garantido. Você pagaria quanto neste técnico? Deixa eu ver agora o que vocês estão respondendo. Quanto seria um valor justo para falar que você ganharia 4 mil no mínimo por mês? Depende de quanto você quer trabalhar. Tem uma cliente, é uma aluna epiloterapeuta, Suzana, que ela prefere trabalhar menos, como a minha epiloterapeuta também, Silvana Blue, e ela prefere trabalhar menos e cobrar mais, porque ela tem já a minha idade e já a gente não tem tanta, né, energia como vocês que estão entrando agora no mercado. Então a gente prefere trabalhar menos e cobrar mais. Entende? Então, é sobre isso. Quer trabalhar menos também, vai ganhar 4 mil. Quer trabalhar mais? Ai, preciso trabalhar esse mês, dar um 100% do meu tempo, ganha mais. Né? Então, quanto seria, por exemplo, um curso técnico de epilação? Se você for procurar no mercado qualquer tipo de curso técnico, ele custa R$ 600, mais ou menos, um bom curso prático, como um Senac, uma Embeleze da vida, no mínimo uns R$ 600. Um curso de aromaterapia, que tem dentro do técnico e do terapeuta, custaria no mínimo R$ 300. Um curso técnico em estética, custaria quanto? Tecnólogo ou um técnico em estética, no mínimo R$ 2.000. Não é isso? E o epiloterapeuta, vocês aprendem várias técnicas de estética, tratamentos corporais quanto faciais. Então, sim, você não precisa fazer uma faculdade estética para você fazer limpeza de pele, tratamentos faciais, corporais. No epiloterapeuta você pode iniciar. Custa R$ 2.000 um curso de estética. Um curso de massoterapia, que você aprende também massagens dentro do técnico, R$ 400. Um curso de reiki, que também está incluso no técnico, uns 250. Um curso de musicoterapia, que nem existe. A musicoterapia é uma faculdade. Mas vamos colocar que já copiaram a minha e já estão vendendo o curso de musicoterapia aí, só o curso, por 550 no mínimo. Um total aqui daria de 4.100, seria mais ou menos o seu investimento. E ter uma agenda lotada, quanto seria para você? Eu acredito que é um valor inestimável. Saber que vai conseguir uma agenda lotada, né? Então, eu não sou nem louca nem nada. Eu quero que vocês saiam daí, venham para o sucesso. Eu não vou cobrar nem perto de R$ 4.000. E também não vou cobrar nem metade disso. Hoje, para você que entrar, o curso vai estar por apenas R$ 997, em 12 vezes de R$ 99,70 no cartão. Quando eu falo para você que você, aplicando tudo que eu ensino, ganhar R$ 4.997 pagando R$ 99,70 por mês, não é nada. Porque nos primeiros meses do curso de epiloterapeuta, eu já dou vários tipos de protocolos para vocês aplicarem e começarem a ganhar dinheiro, entendeu? Porque o curso se paga, então não precisa ficar com medo. Pede o cartão emprestado aí da avó, do vô, do tio, da mãe, e você vai conseguir pagar no primeiro mês, basta você aplicar o que eu falo para você fazer. O início, para quem paga num cartão, já é imediato, as aulas já estão lá, mas a gente tem aulas ao vivo, então, de uma vez por semana, das 19h30 às 21h30, vocês têm aula de epiloterapeuta ao vivo. Eu vou passar para vocês que ficaram até agora aqui na live, eu vou passar o link da prova agora lá no grupo. Mas quem quiser já adquirir os produtos da Sugar, não precisa fazer o curso para adquirir os produtos.
todas as depiladoras podem adquirir os produtos, embora possa ter um pouco mais de dificuldade de fazer, né, o trabalho feito, porque é um ângulo diferente que você remove, você passa contra e tira a favor, a textura dela para sugar é uma, a textura para tirar na técnica invertida com TNT é outra. Então existe, da mesma forma que você foi aprender a depilação com cera quente, você tem que fazer um curso para aprender a fazer todo o tratamento 100%, para você ter 100% de sucesso no método da pasta. Entende? Para você ter 100% de aproveitamento que esse método traz. Por isso que é importante você fazer um curso. Tá bom? Mas qualquer depiladora pode comprar. E basta você colocar aí embaixo, quero kit, ou chamar a gente dentro do grupo, me chamar no PV, lá no WhatsApp. Eu passo para vocês o contato da Sugar e eles disponibilizaram para vocês descontos para quem tá aqui na live, quem assistir a live, e vai ganhar um desconto mega especial. Esse kit que está aparecendo aqui, gente, vocês já conseguem trabalhar epilação facial com rejuvenescimento, porque você vai levar junto essa pasta aqui, que ela faz o rejuvenescimento. Você consegue trabalhar com esse kit epilação com clareamento, que você vai finalizar com ele. Você consegue fazer tratamento de foliculite pelo encravado com esse kit aqui. Você consegue fazer epilação de virilha e axila e clareamento de virilha e axila com esse kit aqui. Você consegue oferecer por 20% a 30% a mais a epilação com menos dor, porque você já vai estar levando um Tranquilicin que dá para fazer 250 aplicações, né? E você também consegue fazer a epilação, a técnica invertida em pernas, tendo um resultado ainda melhor. Então aqui está incluso 4 pastas e o casulinho. O que é isso aí, professora, que está mostrando aí? Isso aqui, gente, é o casulinho do bicho da seda, aonde com ele, aqui ele contém aminoácidos importantes para você conseguir fazer uma hidratação na pele, um rejuvenescimento, uma revitalização no caso da facial, e você consegue remover pelos encravados. Então, aquela pessoa que tem um monte de pelo encravado embaixo, você fica 3 horas para tirar com agulha ou com pinça, você consegue, utilizando esse casulinho que você usa antes da epilação, fazendo uma esfoliação antes da epilação, você consegue, e rejuvenescendo também, você consegue fazer esse tratamento, porque faz parte do kit. Então, o casulinho ele é fundamental também para fazer com que a absorção do anestésico vai mais profunda e a pessoa sinta ainda menos dor. Agora, eu vou me despedir de vocês, porque agora a gente vai lá para a prova de bolsa. Eu vou colocar o link para vocês poderem fazer a prova. Quem tirar acima de 6 já pode fazer sua inscrição para o técnico. Só quem fizer a prova pode fazer a matrícula. Então eu vou lá agora, lá dentro do grupo. Um grande beijo para vocês. Aqui na descrição do grupo tem os dizeres, o link para você entrar no grupo, para você poder fazer a prova. Então aproveita, entra aqui na descrição ou vai lá no grupo agora. Vou colocar a prova para vocês fazerem. Uma excelente prova. Boa sorte. E eu, junto com Jesus, estamos esperando vocês dentro do grupo do Epiloterapeuta para iniciar a sua jornada de transformação, para você buscar a fórmula garantida do seu sucesso. Se tornar uma referência mundial, como eu e várias epiloterapeutas minhas. Um grande beijo para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de você apertar o like, coloca aí qualquer comentário para ajudar. E agora sim, compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas que você sabe que você poderá ajudar a, de repente, mudar a história dela e ela montar um estúdio de depilação dentro da casa dela e fazer ela prosperar. Então envia para quem tocar no seu coração que está precisando daquele chacoalhão. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live.